dia. Estamos aqui para mais um papo semanal sobre cirurgia plástica, né? No canal Cirurgia Plástica Sem Frescura, que busca falar desse tema que é tão demandado, né? De tanto interesse por todo mundo, de uma forma concreta, de uma forma mais realista, sem um viés de mídia, sem um viés de marketing, na verdade, né? Então eu gosto sempre de reforçar que o interesse aqui não é vender cirurgia, não é estimular cirurgia, é explicar o que é a cirurgia plástica real para quem tem interesse. Então, a ideia é ter pelo menos uma vozinha no meio de tanta promessa, no meio de tanto marketing, que na maioria das vezes entrega um pouco de fantasia, que eu possa ser, sem querer ser arrogante, que eu possa ser pelo menos uma voz, tentando dar um tom de realidade para esse tema. E a grande esperança é que isso se difunda, se espalhe, e que até traga outros colegas para esse mesmo discurso. Porque eu sei que falo em nome de muitos dos meus colegas, né, que querem buscar uma cirurgia plástica mais realista, muito mais ligada à medicina que puramente estética, né? Até porque a gente sabe que uma paciente que compreende a profundidade da modificação na vida dela que uma cirurgia pode trazer, ela consegue compreender que isso é muito mais profundo que puramente estética. Então, a cirurgia pode mudar seu estilo de vida, a sua relação com você mesmo. E buscando a continuidade dessa conversa que a gente pretende que seja semanal, eu escolhi para falar hoje da importância do pós-operatório, do segmento médico no pós-cirúrgico. Porque com as facilidades que as redes sociais nos entregam, o WhatsApp, Instagram, as mensagens via Instagram, o que tem acontecido é que algumas pacientes, mesmo que venham fazer a consulta presencial, que é obrigatória para operar, então ela veio ao consultório do profissional, e às vezes se deslocando em grandes distâncias, de outros estados, de outros países, né? Então ela vem ao consultório, ela opera na cidade em que o profissional está situado, mas depois ela não quer fazer o pós-operatório. Ela acha que ela poderia fazer o pós-operatório em outra localidade, com outro profissional, né? E até via WhatsApp. Então, o que precisa ser dito é que, primeiro, medicina não se faz por vídeo. A gente consegue ter uma ideia, né? Eu consigo passar a essa paciente uma noção do que vai ser preciso, do que é preciso, uma ideia de diagnóstico, mas o diagnóstico só vai ser fechado numa avaliação presencial, porque medicina é assim. E na cirurgia plástica, mais especificamente, eu preciso tocar, eu preciso ver de perto, sem qualquer distorção de mídia, para poder ter uma noção, por exemplo, se aquele pontinho está na hora de tirar ou não, né? Se aquele inchaço maior é normal ou não. Uma foto, um vídeo não vai me dar essa noção. É muito fácil. Quem já tentou fotografar uma lua cheia tem a noção de que a foto jamais consegue transmitir a realidade daquela beleza que é uma lua cheia. Então a gente tem essa limitação e por isso é importante as revisões programadas. Nessas revisões elas serão avaliadas a condição de cicatrização, a condição de progressão da evolução desse desinchar da cirurgia, né? Porque é bom frisar também que resultado de cirurgia plástica não acontece antes de 6 meses, é impossível. O corpo vai regredindo no edema, no inchaço, até 6 meses. A cicatriz vai evoluir em algumas vezes até 18 meses no pós-operatório. Então não existe cicatriz pronta antes de 1 ano e meio. Então essa evolução é longa.
E por isso que a gente programa revisões seriadas para fazer esse acompanhamento. Porque quando há um desvio do processo natural, o olho de um cirurgião experiente, a mão de um cirurgião experiente, vai poder contornar essa alteração na maioria das vezes. Mas se você pegar essa alteração num estágio mais avançado, às vezes somente uma nova cirurgia vai poder corrigir. Então é muito importante as avaliações programadas, né? E é importante dizer também, se você se propôs a operar, está implícito, está claro que precisa ser feita uma avaliação de pós-operatório. Se essa cirurgia não for cuidada, ela não vai ter a evolução satisfatória que a gente está esperando. Porque às vezes a gente não consegue essa evolução satisfatória mesmo fazendo todo o acompanhamento certinho. Porque a gente não controla o processo de cicatrização. Mas se essas evoluções, se esse acompanhamento é feito de forma programada e seriada, a gente consegue, na maioria das vezes, modular o processo cicatricial. Então é muito importante. E nos casos de implantes de silicone, né, na mama principalmente, porque é a cirurgia mais feita, né, é a cirurgia mais procurada e que gera mais dúvidas, esse acompanhamento é mais importante ainda, porque foi implantado dentro do seu corpo um material que não é biológico, um material completamente estranho ao organismo. E o seu organismo vai reagir a esse material das formas mais variadas possíveis, porque essa reação, essa resposta é individual, é de cada paciente. Justamente por isso que o período de troca do implante, e aqui vale a pena abrir um parênteses, todo implante de silicone vai ser trocado em algum dia. Não existe prótese de silicone definitiva, não existe prótese vitalícia no mundo. O que não existe, ou melhor, o que existe é que não há um período determinado, um tempo de troca determinado para todo mundo. O período de troca é individualizado, porque ele vai depender do desgaste que o seu corpo vai impor ao implante, né? E isso é individualizado. Então, o que a gente pede é que essa paciente faça revisões seriadas para que a gente possa acompanhar, para que o profissional possa acompanhar a evolução do implante, a evolução dessa resposta orgânica à presença desse material que é completamente estranho ao corpo, né? E aí também um cirurgião experiente vai conseguir perceber a alteração antes do ultrassom, antes da ressonância magnética, né? Então, na verdade, o acompanhamento é feito pelo cirurgião, não é por exame, tá? Eu vou pôr um vídeo na sequência ilustrando isso, né? Um caso de uma paciente com 13 anos de cirurgia, 13 anos de prótese implantada e mais ou menos há 7 anos com queixas diversas, de sinais de alergias de toda a natureza, tomando um monte de medicamento, queixas de cansaço, de falta de disposição. E durante 7 anos, ninguém questionou se isso poderia ser do silicone. Por um acaso, tendo a irmã médica, ela aproveitou uma visita à irmã para fazer um ultrassom e foi detectado uma ruptura do implante. Então, a partir do momento que há uma ruptura do implante, o silicone, mesmo que não extravase, mesmo que ele não vaze pelo corpo, ele entra em contato com o organismo. Ele não está mais isolado dentro da cápsula dele. E isso pode gerar um processo inflamatório crônico. E foi justamente isso, essa é a nossa suspeita, esse processo inflamatório crônico durante 7 anos que gerou nessa paciente todas essas queixas que ela tem. Então, a cirurgia foi feita na última sexta-feira.
Nós encontramos uma prótese com uma ruptura muito grande, encontramos um silicone que já tinha migrado, inclusive, para a axila, e já com reação inflamatória num gânglio linfático da axila. Mas, a partir do momento que se retira esse implante, você cessa a causa do processo inflamatório. E a expectativa é que, cessando a causa, cesse o efeito. Então, a partir do momento que retira-se o implante, nós vamos aguardar um período de recuperação e analisar se essas queixas vão sumindo, né? Então, a expectativa é essa. Então, toda vez que você tem uma queixa, tem algum sinal ou sintoma muito duradouro, né, pode estar relacionado, sim. Como eu falei no último vídeo, o implante de silicone, ele é seguro, sim. Ele beneficia 1 milhão de pacientes todo ano, mas algumas pacientes podem ter alguma alteração, como tudo em medicina, né? Dipirona talvez seja o medicamento mais vendido no mundo, mas tem gente que é alérgica a dipirona. No implante funciona dessa forma também. E é por isso que o acompanhamento é extremamente importante. Se você operou, tem que cuidar. E o seu cirurgião, com certeza, terá o maior prazer em fazer esse acompanhamento. Cirurgia de hoje, nós tivemos um explante de uma paciente que tem um implante de silicone há 13 anos. E há mais ou menos 7 anos atrás, ela começou a relatar um monte de queixas que batem muito com o que a gente tem de descrição da síndrome ásia. Um monte de alergia, reações alérgicas completamente sem explicação. E há 7 anos ela vem procurando tratamento para isso sem sucesso. E somente há poucos meses, por acaso, ela fez um ultrassom com a irmã, que é médica, e descobriu uma ruptura no implante direito. E me procurou por conta dessa ruptura. Mas até então ninguém tinha feito a ligação do implante com todos os outros sintomas. Então é importante dizer que toda paciente que tem um implante de silicone precisa fazer revisões programadas e seriadas com seu cirurgião. Porque esse profissional especializado está completamente antenado com o que está acontecendo no mundo em relação aos implantes de silicone. Apesar de não haver nenhuma comprovação científica da ligação de todas essas queixas com o implante, a gente precisa continuar a pesquisar, né? Então, toda paciente que existe, que tem uma queixa, ou que tem várias queixas desse tipo e tem um implante de silicone, deve procurar o seu cirurgião e pelo menos discutir com ele a possibilidade da ligação entre uma coisa e outra. Na retirada do implante, a gente percebeu uma ruptura grande, justamente no selo de fechamento da cápsula do implante. Então, nós temos uma ruptura imensa aqui. E isso, apesar de não causar um extravasamento do gel de silicone, gera na mama um processo inflamatório absurdo. No caso dessa paciente, esse processo foi tão grande que chegou a comprometer gânglios na axila direita, que foi esvaziada. Nós tínhamos um nódulo de silicone na axila e tirei 2 gânglios também que já foram encaminhados para patologia. Então, é importantíssimo frisar, reforçar que o acompanhamento de longo prazo das pacientes com implante de silicone é extremamente necessário. Ela precisa voltar ao cirurgião dela pelo menos a cada 2 anos. E isso é importante ainda mais porque nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas querem operar e simplesmente não querem, às vezes, nem voltar ao consultório para tirar ponto, né? Então, cirurgia plástica é medicina e, como qualquer outra área, precisa ser acompanhada, às vezes, no longo prazo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham gostado, tenham compreendido a importância desse acompanhamento. E se curtiu, se gostou, deixa a sua curtida, dá o seu like lá na nossa página, né? Compartilhe com as amigas, porque é importante que essa informação se difunda, né? E isso vai dar mais relevância ao canal e automaticamente ele vai atingir mais pessoas.
né? Então se inscreva, ative a notificação, porque toda semana nós vamos deixar um vídeo novo aqui falando de cirurgia plástica desse jeito, de uma forma realista, né? E tentando dar informação de qualidade.